A informação hoje, no tempo de hoje, ela aumentou muito. Porque tem várias pessoas já no meio da igreja falando sobre relacionamento sexual. Porém, o sexo se tornou livre também no meio da sociedade. A informação, as deturpações sexuais, pornografia, né, gente falando em mídias, onde tem abrangência, muita gente, acabou também trazendo mais dano do que a falta de informação. Porque o pior de você não ser informado é você ser informado errado. E aí, quando você é informado errado, traz um dano maior. Porque você começa a acreditar ou fazer algo que não está correto, crendo que está certo. É pior, é mais danoso na vida. E o nosso recurso é a Bíblia, a nossa fonte tem que ser a Bíblia. Amém? E eu queria começar com um texto, falando sobre um texto, para que a gente creia de que a Bíblia é a fonte, a nossa fonte para a nossa vida e a nossa prática. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, a palavra ela serve para repreender, ela serve para direcionar, mas ela serve para educar, para instruir, para trazer perfeição. E parece que quando a gente quer falar sobre vida sexual, parece que a Bíblia não fala sobre isso. A impressão que a gente tem é que a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia, ela, desde a criação do homem, quando a gente lê Gênesis, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, ele já estava prevendo um relacionamento sexual. Amém? Ele nos fez seres sexuados, ou seja, temos sexo diferente um do outro para que possa haver um perfeito ajuste entre o côncavo e o convexo, vamos dizer assim. Deus fez exatamente para que possamos desfrutar desse relacionamento. Tem um texto que, quando eu começo a falar sobre esse assunto, não sou bom nisso, e aí por isso é o desafio para falar, Ezequiel 23, 20 e 21. Eu gosto de começar com esse texto, porque como existe muito tabu no meio do povo, né? É Deus falando, inflamou-se pelos seus amantes, 23. Vamos começar a ler do 19. Ezequiel, capítulo 23, versículo 19, 20 e 21. Deus está fazendo uma alusão a duas cidades ou duas tribos, Israel e Judá, e aí ele coloca um pseudônimo, de Aiolá e Atobá, parece, e aí ele fala da irmã assim: ela todavia multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. É interessante, né? Pouca gente já deve ter lido Ezequiel e parado para pensar, prestado atenção no que Deus estava falando e da forma que ele estava falando, né? E aí, quando ele diz como ela se prostituiu, ele está falando do perfil do homem que ela se prostituiu. E aí ele fala da área sexual, do membro, do fluxo, sem nenhum pudor,
sem nenhum problema, porque Deus ele não é moralista. Deus é santo. Amém? Deus não é moralista, Deus é santo. Deus não nos chama a viver na moral. Ele nos chama a sermos santos. E aí, a vida sexual, ela está incutida na santidade também. Se não existir um pleno equilíbrio ou entrosamento entre a vida sexual no matrimônio com a espiritualidade, alguma coisa está errada no nosso relacionamento sexual. Se no relacionamento sexual você não consegue, depois de uma relação sexual, orar, alguma coisa está errada. Porque nós temos que partir do princípio de que Deus não fecha a porta e fica do lado de fora. O Espírito Santo que habita em nós, na hora que você está no teu quarto, na tua intimidade com a tua esposa, ele não fala assim, ó, vai lá que eu estou aqui fora esperando, torcendo por você, para que dê tudo certo. E não vai pecar não, hein? Ele não fica do lado de fora. Ele está lá também. Está contigo. Amém? Está vendo tudo. Nos criou para isso. Isso é bom, porque é libertador. A gente tem que pensar nisso. Tem um conceito errado, muita gente aprende, eu vou falar porque tem pessoas novas aqui, que o sexo, na verdade, foi o pecado de Adão e Eva. Tem gente que ensina isso. Que o pecado, a maçã, o fruto lá, proibido, era o sexo, que aí depois a inocência saiu. Não era não, porque quando Deus fez homem e mulher, Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Como é que eles iam fazer isso? Era no relacionamento sexual. Amém? Não era na telepatia e depois do pecado, agora a gente aprendeu como fazer certo. Não, não foi assim não. Eram livres. Gênesis 2:25 diz assim, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui a gente tem um cenário íntimo, né? Um casal que estavam nus, que tinham suas intimidades e não tinham vergonha do que faziam. Tinham relacionamento com Deus. Deus vinha toda virada da tarde. Toda virada da tarde, Deus vinha ter com Adão e Eva. E logo, Deus sabia o que eles estavam fazendo. Estavam até nus. O pecado, na verdade, macula o relacionamento sexual. Por quê? Porque o pecado, primeiro, ele tira o relacionamento do casamento. Segundo, as impurezas do tempo, da vida, as pornografias, maculam também o relacionamento. Maculam. E aí o coração do homem e da mulher começa a tendenciar a fazer algo que talvez não seja dentro de casa, dentro dos padrões de Deus. E aí começa a trazer problema. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém? Então, nossa primeira parte é entender de todo o coração de que Deus ele está extremamente preocupado com a nossa vida sexual. Deus ele é o principal interessado na felicidade do casal, da família. Por quê? Porque os problemas no relacionamento sexual vão trazer problemas para o teu relacionamento familiar. Muitos, e não são poucos, divórcios, adultérios, desânimo, perda do amor, do apreço entre casais. Quando alguém fala assim, eu não amo mais, esfriou, você pode ter certeza que o fundamento ali do amor e do relacionamento entre homem e mulher, você vai encontrar
no relacionamento sexual. Uma insatisfação sexual nos lares. Na nossa vida de aconselhamento, de pastoreio próximo, nós já encontramos, por exemplo, conversando sobre esse assunto, casais com muitos anos de casamento, infelizes nessa área, mulheres, mães de filhos que nunca tiveram um prazer sexual. Não sabe o que é isso. Muitos que fingem um prazer sexual, porque acham que o problema está comigo, está com ela, e aí é melhor fingir, viver fingindo, do que debater o tema, conversar sobre o tema. Muitos homens que casam não sabem o que é uma mulher. A gente acha que mulher é igual ao homem. Não é assim? Aliás, as feministas acham que são, de verdade, igual ao homem. Mas nem na sua concepção são iguais. Deus tomou da terra para fazer o homem e tirou a mulher de dentro do homem, tirou da costela dele. Ele não voltou na terra para fazer um outro ser diferente. Um com a torneirinha e outro com a torneirinha quebrada. Não foi assim. Ele tirou a mulher de dentro do homem. Entende? Deus não fez dois. E aí esses problemas, eles começam a reverberar na nossa vida sexual. Provérbios 5 é um texto que eu gosto de ler. Provérbios 5. Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guarde o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera na vereda da vida, anda errante nos seus caminhos, e não sabe. Agora, pois, filho meu, dai-me ouvido, e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se farte os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que se sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua cisterna, da tua própria cisterna, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Seja para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja o bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçaria o peito de outras? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas, ou todos os seus caminhos. Amém? Salomão está dando uma instrução para o filho. Está falando, meu filho não se perde no meio da mulher adúltera. Por quê? Porque os seus lábios são macios como azeite. As suas palavras são doces como mel. Ele já está dando uma dica em casa, que esse filho está indo para a mulher estranha, porque dentro de casa ele não tem uns lábios macios como azeite, e também não tem uma palavra doce como mel. E como na rua tem gente melosa e macia. Não é assim? É engraçado e interessante você saber que aquilo que falta dentro de casa, o diabo providencia do lado de fora.
Aquilo que falta na tua intimidade, o diabo providencia de outra forma lá fora para que possa te enredar. A palavra instrui. As palavras sábias mostram o caminho. Porque esse filho que estava no lugar errante, ele vai falar assim: como eu aborreci a sabedoria e aqueles que me ensinavam, como eu aborreci a disciplina. Quase eu me achei em todo mal no meio da congregação. Por que que isso aconteceu? Porque além de não ouvir a palavra do Senhor, de resolver os problemas dentro de casa, se foi para o meio de uma estranha. Mas Salomão fala assim, olha, sacia-te com a mulher da tua mocidade. Por quê? Porque ela é uma gazela formosa. Eu sei que a mulher não gosta desse elogio, né? A gente vai apanhar se chegar em casa, minha gazela formosa. Vou falar como em Cantares, né? Você é como a égua. Para eles esses termos eram legais, né? Quem é essa que vem como uma égua formosa, com estandarte na mão, aí já ganha tapa na orelha, sai daqui. Não é assim. Não é por aí não. Mas são instruções, a Bíblia dá instruções de como tem que ser em casa. Sacia-te na tua cisterna, bebe água da tua cisterna, das tuas fontes. Não deixa se derramar pela rua e não seja um estranho com ela. Porque um estranho, diz um ditado mundano, mas verdadeiro, que quem não dá assistência acaba alguém dando, né? Abre concorrência. Não é verdade? Aí a gente fala assim, não, mas isso é para ímpio. Isso é para quem não conhece o Senhor. Isso é só na rua, isso é só no meio dos ímpios. Amados, não é não. Não é não. Eu conheço, e poderia mencionar aqui, mas não quero mencionar, vários homens de Deus que me inspiraram, e caíram, sucumbiram diante de uma mulher. Eu conheço várias mulheres de Deus que eu conheci e sucumbiram diante do adultério. Eu conheço quando o apelo da carne é maior do que a razão. É maior do que o pensamento, é maior do que a fé. Eu conheço pessoas que defendiam o casamento monogâmico, indissolúvel, de forma ferrenha, e hoje estão defendendo o segundo casamento porque já estão no segundo casamento. E aí começam a querer respaldar o seu pecado na Bíblia para atenuar um pouco a consciência. Mas tudo isso é falta de uma coisa chamada comunicação. Nós precisamos conversar sobre isso. E nós, quando eu falo, não é nós aqui como igreja, é marido e mulher. Nós precisamos ter uma conversa aberta, uma conversa transparente sobre isso. Nós precisamos entender, ter humildade para falar. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, que o dia que a humildade me tomou, eu tive coragem de perguntar para minha esposa como eu era. Eu não já falei isso aqui para vocês ou não? Né? Eu criado no meio de prostituta desde 12 anos, meu pai era dono de casa de cabaré, né? De casa de prostituição, e eu achava que eu era o bam. Pensa, se alguém que se achava bom, era eu. Eu tinha até um ditado comigo, não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada. Era um desafio conquistar. E aí um dia, eu sento com a loura para conversar, quando alguém me instruiu, eu falei assim, dá uma nota aí de 1 a 10. Ela 2. Aí eu, oxe, como assim? 2, 10? Ela não, 2 mesmo. Então, o dia triste. É um dia de humilhação, mas um dia de vitória, amado. Porque Deus exalta os humildes, né? Deus dá graça aos humildes.
Resiste o soberbo, mas os humildes Deus dá graça. E aí, nesse dia, a gente começou a, então, saber como é que era o negócio para ficar bom, entendeu? Aonde eram os caminhos. Tem um provérbio que diz, duas coisas eu conheço e algumas eu não entendo, eu não conheço, é o caminho da serpente sobre a penha, do navio no mar e do homem com uma virgem. A gente não conhece, tem coisas que a gente não conhece, são coisas que têm que ser descobertas, têm que ser perguntadas. É verdade, Luciano. O cara que escreveu isso teve 1000 mulheres e falou que não conhecia, que não sabia. Imagina que dificuldade que é esse negócio. Então, tem que se ter um diálogo aberto, tem que se conversar. Relacionamento sexual tem que se conversar, tem que ser sadio. E eu queria te falar também que não tem idade. Não tem idade, não. Tem que ser satisfatório. Tem que ser satisfatório. Todo assunto de relacionamento sexual, ele é colocado junto com a comunicação. A comunicação entre o casal, ela não é satisfatória quando o relacionamento sexual também não é satisfatório. E não é, tem que ter coragem para falar. Eu até hoje, eu acho que eu fui humilde em perguntar, mas mais corajosa foi minha esposa de responder, de falar. Tem que ter coragem para falar, sem que ofenda. Amém? As ofensas tiram também o prazer sexual, porque mulher é um bicho estranho. Mulher é um bicho estranho. Diz. Bicho estranho, estou só fazendo a lista. É porque é assim, amados, homem, já está escrito, diz que o homem ele é atraído, né? Ele é estimulado pelo que ele vê, não é verdade? O homem é estimulado pelo que ele vê. É os olhos, né? Já diz a galera aí que a coisa mais leve do mundo é pênis de garoto novo, porque sobe até com o pensamento, né? Então, o homem é estimulado pela mente, pelo que vê. Mulher não. Mulher é estimulada pelo que ouve. Mulher é estimulada pelo toque. Não é assim? Aí começam os problemas conjugais. Meu marido não me procura, você se esconde? O que ele está vendo? Qual está sendo o estímulo que você está dando a ele? Agora, a mais comum que a gente ouve, a minha mulher é frígida. Ela tem um libido muito baixo. Brother, você é que não sabe jogar o jogo. Verdade é essa. O que você tem falado? Como você tem tocado? Porque até o cheiro nessa hora importa. Até o cheiro importa, o asseio. Nessa hora importa. Às vezes o cheiro desestimula, né? Tem gente que chega em casa e quer nem tomar banho, né? Quer sovaco fedorento. Aí mulher, vem cá, vamos jogar uma partida. A mulher sai pra lá, rapaz. O negócio é esse. Aí tomar um banho. Tudo isso influencia. Aonde é que dá problema? É o sentimento de posse, porque a gente casa e acha que é dono, principalmente o homem da mulher. Acha que está ali na hora que ele quer, na hora que ele tem vontade, e do jeito que ele quiser, e eu sei disso, pode ser onde estiver. Está no banheiro, na cozinha, na varanda, às vezes dentro do carro, não quer esperar nem chegar em casa. O homem é assim, tudo doido, né? Porque ele quer, na hora, resolver o problema dele. É isso que dá problema. É resolver o seu problema. Porque a arte do negócio é resolver o problema do outro. Essa é a arte do negócio. Quando é que o relacionamento sexual está legal? Quando a minha parceira sentiu prazer e foi satisfeita comigo. O egoísmo nessa hora mata. E todo homem que eu conheço é egoísta. Todo. Todo homem que eu conheço é egoísta. Ele nunca espera, nunca se importa com a parceira.
Mas a mulher não, para a mulher é especial. Para a mulher é especial, para a mulher tem que ter um clima. Né? Diz um livro aí que fez muito sucesso que o sexo começa no café da manhã. Começa no bom dia. Começa no você tá linda. Né? Diz que o homem é ferro elétrico, mulher é ferro a carvão, não é isso? Ligou e esquenta. Mulher demora, né? Mas tem gente ruim de abano, né? Porque é sério, gente. Não é brincadeira, não. É igual acender uma churrasqueira. Eu já fiz muito churrasco na vida. Tem gente que é impaciente, acaba o carvão. Bota fogo, aí começa a abanar, não pega, aí tá com preguiça, aí vai lá, pega o ventilador e... O fogo, quando vem com a carne, acabou o carvão. Carvão foi embora. Para acender a churrasqueira tem que ter paciência. Tem que botar o jornalzinho enroladinho, carvãozinho em cima, aí mantém o fogo baixinho, vai abanando, aí vai pegando carvão maior, botando em cima. Mas como tem gente ruim de abano, gente. Aí, irmão, você precisa aprender a acender a churrasqueira. Agora, depois que a churrasqueira acende, meu irmão, aí tem carne o dia todo, é churrasco. É churrasco até não acabar mais. Mas tem que ter paciência. Tem que esperar. Tem que saber manipular o negócio. Tem que saber dar o trato devido. E aí, quando isso acontece, as coisas começam a se ajustar. Começam a se ajustar. Tem algumas frases que eu já ouvi de mulher. Eu me sinto uma prostituta. Eu vi uma irmã um dia falando, chorando assim, ó. Quando ele saiu, eu queria que ele deixasse o dinheiro na cabeceira. Porque me trata como prostituta, tem que pagar também. É, amados. É porque algumas mulheres têm coragem de falar. Outras não, só se submetem. Você já parou um dia para pensar em falar sobre esse assunto? Agora eu já vi outra situação ruim. Vamos falando aqui das coisas que a gente já viveu. Eu já vi pessoas com vergonha, casados, mas com vergonha, um do outro. Porque é assim, o marido cobra que a mulher não chega junto. Aí ela fica assim, bom, mas se eu procurar hoje, ele vai dizer que é porque eu cobrei. E vice-versa, porque eu já vi mulher cobrando também. Tem homem frouxo por aí à vontade também, né? Tem que tomar um chá de catuaba para poder melhorar o negócio. Aí começa a dar um conflito. Começa um achando que só vai porque o outro chamou. Não é um desejo dos dois, não é um prazer dos dois, não é um momento íntimo de alegria para os dois. Não é. E aí começa a haver uma distância, um distanciamento nessa área. E tem área que a gente quer esquecer, né? Quando o negócio dá ruim, a gente quer esquecer, deixa esse negócio para lá, uma hora dessa vai dar certo. Não dá não, essa é a hora da derrota. Porque aí você começa a não praticar o esporte, o gramado começa a crescer, a grama, e na hora que você quiser jogar, praticar, já não dá mais. Não dá para ver nem a trave mais. Porque a grama cresceu. Perdeu a vontade. Isso é muito ruim, por quê? Porque alguém vai se interessar por algo lá fora. Ou, nessa hora, começa a entrar a satisfação do egoísmo. A masturbação começa a entrar no meio da família, no meio do casal. E aí pensa numa área quebrada da vida. Quebrada. Precisa ser consertada. Amém? Porque isso tem cunho espiritual. Outra coisa, tem um monte de jovenzinhos aqui, eu vou falar. A Raquel botou até óculos escuros, né, Raquel? Está até com vergonha do pai, né? Tem jovens aqui, eu vou falar. Tem uma mentira que o diabo fala para os jovens solteiros. Eu acho que é a maior mentira que ele conta. Qual é? O dia que você casar, tudo isso vai passar. O dia que você casar, tudo isso acaba.
Eu tenho um problema com masturbação, porque eu não sou casado. Não tenho mulher. Aí eu vivo no... Mentira! Casa e o problema não acaba. Continua. E aí? Como é que resolve isso? Aí isso já fala mais dos nossos tempos. Uma coisa chamada pornografia. O estímulo pelo que vê nas revistas, nas telinhas, pelo que a mente imagina, o virtual. Aí começa. Só que aqui tem um cunho espiritual. Eu queria falar para vocês desse cunho espiritual. Quando você lê na Bíblia, e você vê falar sobre Baal, Astarote, Diana dos Efésios, são espíritos que militam na área sexual. Se a gente for falar no nosso tempo de hoje, a gente vai falar Pombagira, Maria Padilha, Cigana, Tranca-Rua, Zé Pilintra. São esses demônios sem vergonha sujos, que militam nessa área sexual, que escravizam pessoas, prendem pessoas. É uma cadeia espiritual. Por quê? Porque o culto a esses demônios, na antiguidade, eram feitas por prostitutas cultuais. Como é que era o culto? O culto a esses espíritos era orgia. Era sexo, prostituição, bacanal. Isso surgiu por conta do culto a esses espíritos. Hoje a gente não vê mais templo assim, você vê? Templo desses deuses. Porque eles se espalharam pelo mundo todo. Começaram com as revistinhas, depois entraram pela televisão, e aí agora viraram filme pornográfico, agora já estão no telefone, no smartphone. Cada um já tem o seu culto, o seu lugar de cultuar, o seu altar na sua mão. É por isso que escraviza. É por isso que a pessoa não consegue entender. Eu fico olhando assim, tem hora que, como eu sou do tempo antigo, eu falo assim, mas o cara está com a mulher do lado dele. Carne e osso. Por que ele vai para a pornografia se masturbar? Porque é espiritual. É totalmente espiritual. Aprisiona, prende. Tem homens que deitam com prostitutas e ficam sob a influência desses espíritos. Tem mulheres que deitam com esses homens e vivem sob a influência desses espíritos também. E aí nós não vemos muito isso, a gente costuma tratar assim, fulano é sem vergonha, fulano não sei o quê, mas a gente não consegue enxergar a força espiritual que está por trás disso, a cadeia espiritual que leva a isso, a prostituição. Então, nessa hora, se você é preso, eu queria, como eu orei aqui, eu queria que você fosse livre. Essa palavra seja com a unção de quebra o jugo, que você hoje se arrependa, confesse o teu pecado, busque ajuda, converse com tua esposa, lute, não desista, não pare de lutar. Amém? Porque é guerra. No meio de guerra, nós não podemos baixar as armas, nós temos que lutar até vencer. Temos que lutar até vencer. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Tem que ser assim. Então, esse culto a esse Deus também, ele atrapalha o casamento. Ele atrapalha o relacionamento sexual. E traz uma outra coisa ruim. O que é ruim? Por que é ruim o ajuste do relacionamento entre homem e mulher na cama? Porque é aquilo que a gente aprendeu errado. O cara olha no filme lá, a mulher está a todo vapor. Né? Quer tudo. Está com dor de dente, fica aquele negócio todo. Aquela bagunça. Aí fica, caraca, esse negócio aqui é maneiro. Aí quando chega no real, quando chega agora que a gente vai jogar o jogo, aí, pô, a gente é um pereba, e todo mundo ruim de bola, ninguém consegue chutar a bola.
tudo errado, não é igual está lá, é porque lá é falso, aquilo não existe. Aquilo não existe, aquilo é uma ilusão, não é daquela forma. Entende? A forma é do teu jeitinho. A forma você vai achar você e a tua parceira. A forma é aquela. Porque prazer, amados, é tudo igual. Não tem mulher melhor que a outra, nem homem melhor que o outro. Tem o que nós somos e que nós devemos desenvolver. Amém? E devemos descobrir no meio do nosso relacionamento. Não podemos deixar esse lado descoberto e fechado. Não podemos ficar ouvindo a voz do diabo e não olhar para a nossa realidade e tentar viver a plenitude de Deus no nosso casamento, no meio do relacionamento. Temos que ser felizes no casamento. Amém? Existem muitos problemas de depressão, obesidade, desânimo, de doenças cardíacas, por falta do ajuste na vida sexual. Existe muita gente amargura, por falta do ajuste na vida sexual. Para você ver como a vida sexual é importante na vida do homem. Ele é tão importante que a primeira coisa que Deus falou na hora de abençoar foi: se relacionem sexualmente. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Está na bênção de Deus, que Deus deu a Adão e Eva e repetiu na hora que fez o mundo de novo lá com Noé. Deus repete de novo lá a mesma bênção, para você ver como ela é importante e como Deus está interessado nisso. E como nós precisamos da ajuda do Senhor nessa área, nós precisamos orar para isso. Orar. Precisamos de oração. Senhor, nos ajuda. Tem que ter a humildade, que inclusive antes do relacionamento sexual, se estiver tendo problema, de falar: Senhor, ajuda a gente. A gente precisa ter acordo, ter acerto, ter satisfação. É difícil. É difícil, porque a arma mais poderosa do diabo hoje, no meio da humanidade, está no sexo. É a mais poderosa que tem na mão dele. Você pode olhar que tudo descamba para a área sexual. É homossexualismo, é adultério, prostituição, sexo livre, mãe solteira. Tu vê as coisas, tudo, quando você vai olhar, todo o fundamento de tudo está onde? Está na vida sexual. Desajustada. Desajustada. E aí ela precisa ser ajustada. Quantos me entendem? Amém? Coríntios 7. Estou animando. Vamos ler Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Você vê como a Bíblia, ela é farta. Eu estou usando vários textos de vários livros, Antigo e Novo Testamento, para a gente ver como esse assunto é um assunto da Bíblia central. Aliás, tem um livro dedicado só ao relacionamento entre homem e mulher, chamado Cantares. É um livro que só fala de relacionamento entre homens e mulheres. Eu nem resolvi andar por Cantares, não, porque Cantares é mais complexo, né? A gente podia escandalizar vocês, se é que já não estou fazendo isso. 1 Coríntios 7, Paulo começa assim: Bom, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Bom, Paulo, ninguém sabe se ele foi casado ou não. Eu sei que aqui, quando ele escreveu, ele era celibatário. Acredito eu que, sabendo das complicações entre homem e mulher, ele coçou a cabeça assim e pensou assim: bom, era melhor que todo mundo fosse como eu, né? Mas, se você não aguentar, como vai, por causa da prostituição, então ele aqui institui. Essas palavras aqui criam uma instituição no Novo Testamento. Por exemplo, primeiro, o casamento é monogâmico. Cada mulher tem o seu marido, cada marido tem a sua mulher. Um casamento monogâmico. Outra coisa, ele diz que é heterossexual. É homem e mulher. Amém? Ele vai
fundamentando as coisas. Aí ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que lhe é devido? O sexo. Ele diz que é uma dívida. Quando você casa, você é devedor do teu marido e o teu marido é devedor teu. É uma dívida. E ele explica por quê. Ele fala assim: por quê? A mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Uma coisa interessante. É uma dívida, e o teu corpo agora não pertence mais a você. O que isso quer dizer? Se tua mulher chegar e falar assim: hoje eu vou usar esse corpinho, babou, meu irmão. Hoje é hoje. É dela. Aí, use e abuse sem ar. Né? Fica à vontade. Propaganda sem ar. Use e abuse. A mulher também. Esse mandamento aqui, de Paulo, quando Paulo fala, é um mandamento que hoje traz problema. Traz ou não traz? Sim ou não? Quantas mulheres aí já procuraram marido? Marido, estou cansado. Trabalhei muito. Né? Estou meio indisposto. Estou com raiva de você. E o contrário, mulher, estou com dor de cabeça. Estou cansada, limpei a casa o dia todo. Mas Paulo diz que é uma dívida. Cada um paga o que lhe é devido. É uma dívida. Amém? É uma dívida. E aí essa dívida você tem que pagar. Fica atento a essa dívida. Fica atento. Porque essa dívida pode trazer problema teu. O teu nome pode ir para o SPC. Pode ser protestado. E pode haver uma penhora. Será que você me entende? Então toma cuidado com essa dívida. Paga a tua dívida. Paga ela. Fica sempre pensando nisso. Porque, para pensar, quando você deve, você não fica lembrando da dívida? Sim ou não? Pô, tenho que pagar a Casa Bahia. Falar Casa Bahia que é a que mais... Dedicação total a você. Tem que pagar a Casa Bahia. Se você já tem um conceito que você tem que pagar, que é uma dívida, você já está pensando no quê? No sexo. Já está pensando no teu marido. É uma dívida que eu tenho que pagar. Está pensando na tua esposa, eu tenho que pagar essa dívida. A tua mente já vai começando a colaborar contigo. Amém? Você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ele pertence a outro agora. Ele pertence com quem você casou. Não vos priveis, Paulo agora fala no 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha que versículo interessante esse da Bíblia. Esse aqui eu passei um tempo para entender. Paulo está falando assim, olha, não prive um ao outro. O que é privar um ao outro? Eu quero, não posso. Me dá, não. Isso é privar. Ok? Ele está no assunto, agora ele está falando, não prive um ao outro. Esteja sempre pronto. Em todo tempo, seja alva as tuas vestes, tenha óleo sobre a tua cabeça, alegria no teu coração em todo o tempo. Esteja pronto para pagar a tua... Não se prive um ao outro. Aí ele fala assim, a não ser, ele dá uma permissão, exceto por mútuo consentimento, se os dois consentirem. Se houver acordo entre os dois para consentirem, mas ele diz qual é o motivo que ele concede para a oração. Bom, vamos tirar
3 dias para orar. Eu não vou falar uma semana, senão vocês aproveitam. Vou tirar 3 dias para orar. E aí, nesses 3 dias de oração e jejum, a gente não vai ter relacionamento sexual. Topa? Topa. E consentiu. E Paulo fala assim, é por pouco tempo. Por pouco tempo. E lá embaixo ele vai falar assim, ó, isso eu falo como permissão, não é mandamento não, é uma permissão que eu dou. Por pouco tempo. Mas por que por pouco tempo? Ele fala, tem um motivo, para quê? Para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Olha que coisa interessante, amado. É espiritual. Porque se o Satanás tenta, se o diabo entra e tenta, se ele entra nessa brecha da privação, é porque é espiritual. Amém? O relacionamento sexual, ele é espiritual, porque o diabo, ele entra, ele tenta. Por isso que tem que haver manutenção constante. Tem que haver manutenção. E aí Paulo fala assim, para que ele nos tente na vossa incontinência. Eu sempre li isso e nunca dei bola. Um dia eu estou assistindo Vivo Gordo. Não, não é Vivo Gordo não, Jô Soares. Da noite. Jô Soares, 11h30. Mais velho ainda, né? Programa do Jô, mais atual. Estou assistindo o Jô Soares, ele está entrevistando um cara que fez um livro sobre incontinência. E aí eu lembrei dessa palavra da Bíblia, quando ele falou. Falei, eu já ouvi essa palavra, incontinência. Está na Bíblia, em algum lugar. Mas fiquei prestando atenção na entrevista. Aí o cara começou a falar, tem gente que tem incontinência fecal. O que é isso? O cara está andando na rua e faz cocô na calça. Sem sentir. Eu tive até um amigo, assim, chegava em casa todo borrado. Sem sentir, o cara não sente. Imagina. Não, é bom a gente falar dessa... não imagina não. É bom a gente falar das coisas fisiológicas, porque as coisas fisiológicas nós temos total controle. Sim ou não? Quem é que faz cocô na calça aqui? Só o pipi, mas faz sabendo, é porque não sabe no vaso. É ou não é? A gente soa frio, morre, morde a língua, corre, se desespera, mas acha um banheiro. Não é assim? Às vezes. Incontinência. Incontinência é quando algo que é fisiológico no teu corpo, você não tem domínio sobre ele. Você não consegue dominar aquilo. E acaba acontecendo sem que você tenha domínio, tenha controle sobre aquilo. E aí, quando eu achei que a incontinência estava nesse texto, eu me assustei. Eu me assustei. Eu fiquei assustado nesse dia. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é que a nossa vida sexual tem um limite que a gente perde o controle. Tem um ponto que você não domina. E quando vê, você caiu. Aí eu consegui entender os homens que eu tanto admirava e caíram. Se esborracharam no chão por conta de um relacionamento sexual, por conta de uma outra mulher, por conta da secretária. Eu consegui entender como mães de filho, casadas, abandonaram a casa e foram se aventurar em alguma coisa. É porque não observaram a palavra. Não militaram, não lutaram dignamente naquilo que necessitavam. Criaram pudores, criaram regras próprias, criaram vontades próprias, maneiras próprias de viver, não ouviram Deus e fracassaram o casamento. Isso aqui é muito importante. Amém?
Isso aqui é muito importante. Porque nós precisamos ter compreensão dessas coisas, para que a nossa vida possa fluir segundo os conselhos de Deus e possa ser satisfatória espiritualmente, como ela é na parte física. Quantos me entendem? Amém? Nós precisamos disso. Precisamos entender que essa área da nossa vida ela é vital. Que ela tem que ser discutida, ela tem que ser falada. Ela tem que ter acordo e não pode ter melindres. E que não tem pecados. Marido e mulher não tem pecados. Eu poderia falar hoje aqui de vários tipos de sexo, mas esse não é o meu problema. Por quê? Porque eu creio que nós temos o Espírito Santo e eu creio que a intimidade de marido e mulher, Deus abençoa ela. Quando é para satisfação mútua. Amém? Quando não macula ninguém. Quando não pesa na consciência de ninguém. Eu creio que ela é satisfatória. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Eu peguei alguns conselhos. Esse aqui eu copiei uns conselhos aqui de um cara que só fala sobre casamento. É Josué Gonçalves. Ele deixou 10 conselhos ou 12, são 11, nenhum nem outro. Deixou 11 conselhos. Quando ele ministrou sobre casais, eu gostei e anotei. Eu falei, o dia que eu for falar sobre isso, eu vou falar dos conselhos dele. Há outro texto que é interessante, é de Hebreus 13:4, que fala, venerado seja o leito sem mácula. Amém? É porque o nosso casamento ele tem que ser santo, ele não pode ser corrompido. Ele não pode vir... por que eu botei esse texto? Lembrei aqui porque que eu coloquei. Muitos, já ouvi isso também, muitos casais, para se estimularem, partem para a pornografia. Vamos esquentar a relação. Já ouvi isso. E tudo que eu estou falando para vocês que eu já ouvi é tudo no meio de crente, aconselhando, pastoreando. Vamos apimentar a relação. Aí parte para a pornografia. Maculou o leito. Maculou o leito. Porque o sexo que Deus permitiu é entre você e tua esposa. O corpo pelado que Deus permitiu você ver é o da tua esposa e o teu. Vice-versa. Não é o dos outros. E a fonte do nosso prazer tem que ser um ou outro, não pode ser externo. Amém? Tem muita gente maculando o leito. Muita gente com leito maculado. Porque não busca as fontes no Senhor. Tá? Buscam as fontes fora. Isso aí também é errado. Amém? Conselhos práticos que podem ajudar os casais que buscam o ajustamento, né? E aí, vamos lá, Josué Gonçalves, ele falou assim, nunca seja egoísta, pense na realização do cônjuge. Falei sobre isso, né? Elimine os complexos através da oração e compreensão. Tem complexos que tem que ser eliminado, né? Complexos são interessantes. Tem mulher que tem vergonha de ficar nua na frente do marido, já viu isso? Tem gente que ainda usa o buraco do lençol. É sério, amados, não estou brincando não. Tem vergonha. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Não tinham pudores. Não tinham complexos. Amém? Outra coisa que atrapalha, não sei de vocês, mas eu vivi com isso. O dia que eu tive que confessar meus pecados para minha esposa, confessei muitos adultérios. E a retomada disso depois ficou difícil, porque aí entra os complexos. A mulher começa a pensar como é que era a outra, como é que era não sei o quê, como é que foi. E tem umas... Graças a Deus, Solange não fez isso, mas tem mulher que pergunta, e homem também que eu já vi, como é que foi, como é que era, qual era o tamanho, como é que fez, o que sentiu, que coisa mais
sem fruto, não importa. Amém? Pecou, confessou, e agora vamos tocar a vida. Não deixe esses complexos atrapalhar a tua continuidade no teu casamento. Porque esses complexos, eles acabam vitimando você novamente. Vão destruir o teu casamento lá na frente. Esquece isso. Deixa para trás e prossegue para o alvo. Continua avante. Amém? 3, lembre-se, o cansaço pode ser a causa do fracasso. Falei sobre isso também, né? 4, desenvolva uma comunicação franca nessa área. Também falei sobre isso. 5, procure não praticar o ato com a tensão de um problema. Isso aqui também é importante falar. Importante. Eu conversei com uma mulher totalmente, não é arredia, não, com pavor do marido. Pavor. Por quê? O pai dela morreu, numa cidade pequena onde o velório era feito dentro de casa. O pai na sala, o corpo velando, ele levou a mulher para o quarto e teve relações sexuais com ela. Totalmente insensível. E ela fechou o coração para ele de uma maneira de que não queria mais nem ver a cara dele. Homem tem essa mania, né? Homem briga hoje com a mulher de manhã, e aí falam palavras duras, saem. De noite ele já esqueceu. Quer comer uma pizza e quer rolar no tatame. Dá um rola lá no jiu-jitsu. A mulher ainda está magoada, brother, com a palavra de manhã. No começo é diferente, meu amor, me perdoa, errei. Tira a atenção, refaz o teu caminho, depois pensa em colher o teu fruto. Amém? Amém? Dormiu todo mundo. 6, reserve tempo para o exercício do ato. Reserva tempo, prepara o momento. Né? Desliga o telefone. 7, privacidade do casal é de fundamental importância. Acho que privacidade é isso, né? Tira as crianças do quarto, Nando. Hein, Nando? Tira as crianças do quarto, manda a Terezinha tomar conta. Fica aí. A gente vai ter um tempo preservado ali. 8, o asseio é uma necessidade de todos. Eu falei aqui hoje também, né? 9, a preocupação com uma possível gravidez pode ser a causa da baixa qualidade da relação sexual. Graças a Deus lá em casa a gente não teve isso. Aí logo 4 filhos, e aí encheu logo o balaio. Né? Ivan também não, né, Ivan? Ivan veio logo de dor, né? Fui lá no hospital lá com o Ivan, quando olhei esses 2 aqui é dele. Eu olhei para o cara que estava do lado assim, é seus 2? Eu falei, aí porque ele estava gripado, senão ele tinha enchido o balaio todo aí, ó. Logo de 2 em 2. 10, nunca se esqueça que o homem se excita pelo que vê, já a mulher mais pelo que ouve. Pelo que sente, toca, tinha que acrescentar mais aqui. E 11, nunca tenha o sexo como obrigação. O ato conjugal deve ser espontâneo. 12, cuidado com a contaminação do leito, que deve ser sem mácula. 13, cuidado com as relações pornográficas. Mas eu passei a folha, tem mais. Aquele também deixou. É porque eu peguei do cara aqui, estou olhando para vocês que eu achei interessante. Ele falou assim: ó, lembre-se, o sexo é a música do matrimônio. Aí, cadê os músicos? Vão entender muito bem isso. É a música do matrimônio. Quanto mais os músicos tocarem, mais habilidosos vão ficando.
Meu conselho final é que os casais não devem parar de tocar a música da sexualidade no casamento, porque enquanto houver música, haverá alegria e vida conjugal plena. Amém? Vai ser uma sinfonia hoje, hein? O sexo não é tudo, mas a infelicidade sexual pode gerar um mau humor crônico que afetará todas as áreas da vida do casal. Amém? Então, os mau humores também são resolvidos por conta disso. Eu vou começar a prestar atenção agora nas mulheres que vivem de mau humor para eu poder conversar com os maridos. Mas, meu filho, vem cá, tua mulher está muito mal-humorada. Você não está tocando a música. Vamos orar? Para que a sinfonia... Luciano está dando a colaboração. Ele está falando que foi comprovado cientificamente que a dor de cabeça ela é curada através do sexo. Então, quando a mulher tiver com dor de cabeça aí, você pode falar assim, vai ser curada hoje em nome de Jesus. Hein? Vai, então. Aí a mulher vai falar, vai ser curada hoje em nome de Jesus. Aí, né? E a Andréia vai ter que caprichar, porque pelo tamanho da cabeça a dor é enorme. Olha, se ela não morrer, ela te mata, Gil. Quantos querem orar? Amém? Vamos ficar de pé, então. Eu acho que é o que deu para hoje, para falar do assunto. Fui bem, né? O pessoal estava com medo, falando, meu Deus. A galera estava assim. Teve irmãos que falaram, não vou nem levar minha esposa. Falei, não, eu vou ser comedido, eu vou... A relação sexual é um assunto que Deus está preocupado. Amém? Eu não sei como é que está a tua vida sexual, se ela está satisfatória ou não. Mas eu quero orar para que Deus te dê sucesso nela. Para que você olhe esse serviço um ao outro como um serviço a Deus. Você entenda que você está fazendo a vontade de Deus na hora que você se ajusta sexualmente no casamento. Amém? Que os tabus, os complexos, eles saiam da tua mente, em nome de Jesus. Que você seja livre hoje. Que o Espírito Santo te conduza numa vida plena no Senhor. Saudável, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer esse tempo, porque acredito, Senhor, tenho certeza no meu coração que falei de algo tão importante aqui, Senhor. Eu sei que eu não tenho, Pai, habilidade para falar sobre isso, mas a minha confiança está no Teu Espírito, Senhor. Porque Tu pode fazer coisas tremendas, Senhor, com uma única palavra. A Tua palavra, ela nunca volta vazia sem que ela cumpra, Senhor, o propósito pelo qual ela foi liberada. E, Senhor, Isaías declarou, Senhor, que a unção, ela quebra o jugo e despedaça o peso dos ombros. E eu oro na manhã desse dia, Senhor, para que a Tua unção venha sobre meus irmãos. Senhor, despedaçando todo peso, todo jugo, tudo que aprisiona, Senhor, seja quebrado hoje em nome de Jesus. E que haja satisfação na vida dos Teus filhos. Senhor, eu acredito, Pai, que a satisfação sexual é como a satisfação espiritual. Quando estamos plenos, cheios de Ti, Senhor. Quando entoamos cânticos a Ti, Senhor, nos emocionamos. É assim. São vários músculos, nervos, tendões. Todo o corpo humano, ele se movimenta na hora do prazer sexual. Tu criou dessa forma. Tu criou para ter prazer. Possamos ter prazer, Senhor. Maridos nas esposas, esposas nos maridos. Que possam ser ajustados dentro de casa, no nome de Jesus. Que as palavras lidas aqui hoje, faladas, Senhor, elas não voltem vazias.
elas produzam o efeito pela qual foi liberada hoje. E que possamos ser plenos nessa área, no nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Seja assim, em nome de Jesus. Amém?